Imagina uma indústria emitindo várias notas, um e-commerce, várias vendas durante o dia. Imagina ter que controlar isso e conciliar contabilmente essas informações com a movimentação bancária. O API vem para fazer essa ligação. Ela traz também segurança, porque de dentro do próprio sistema do associado, ele consegue comandar a emissão de boletos, emissão de PIX, conferir o extrato, tudo dentro do sistema do associado, sem precisar acessar a conta do Sicoob. Hoje o PIX ele é custo zero para o nosso associado, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Olá, sejam todos muito bem-vindos. O videocast da comunidade Sicoob está no ar. Pode entrar, porque hoje nós vamos falar de um assunto que todo mundo conhece, é o PIX. O PIX ele revolucionou a forma como pessoas e empresas lidam com dinheiro, com as transações financeiras. E só no ano passado, a gente teve mais de 35 trilhões em movimentações. Hoje eu estou aqui com dois convidados que são da equipe do Sicoob e vão falar com a gente sobre API no PIX. Vocês vão entender o que é, principalmente o público PJ. Eu estou aqui hoje com o Ricardo Romualdo, ele é gerente de soluções integradas. Acertei? Quase. Gerente de serviços compartilhados. E estou aqui com a Cristiane Mai, ela é gerente do Sicoob da agência de Laranjeiras, na Serra, aqui no Espírito Santo. Sejam bem-vindos. Obrigada. Muito obrigado. Pois é, a gente trouxe aqui esse dado, né? Hoje não existe falar de empresa sem falar de PIX. É isso mesmo? Isso aí. O PIX eu acho que ele chegou para revolucionar, né? É um meio de transferência de pagamento instantâneo. E com uma grande vantagem, você tem um controle em tempo real, né? Você não precisa mais ir numa instituição financeira para você enviar uma TED, para você confirmar um recebimento. Você faz isso de forma online e tudo na palma da mão. Como é que é, Ricardo? Qual é a sua avaliação sobre PIX? Eu acho que o brasileiro já se adaptou, né? Eu trouxe isso pro coração e o que é bom a gente acostuma fácil. E às vezes o que é incrível, que as pessoas não observam, é que hoje o Brasil é um dos países com a maior movimentação de transações online do mundo. Então a gente perde aí para a Índia, que é a maior população do mundo, né? E uma Tailândia. Fora isso, o Brasil está em terceiro lugar em quantidade de movimentações e no Sicoob não é diferente. O Sicoob tem um índice de que mais de 80%, 83% das transações hoje já acontecem no ambiente digital, as transações bancárias, né? Sim, sim. E o celular é o grande, né? É a nossa principal ferramenta. Como é que é no Sicoob? Então, a gente está passando por uma transformação. O Sicoob, atualmente, a nossa quantidade de transações digitais supera a média nacional. Então, nossos associados são digitais, mas a gente está passando por um momento de transação, que é o que você comentou ali no início. Nós temos as transações via API. Então, hoje, a maior quantidade de transações é por dispositivo móvel, que é o celular, mas as APIs estão com um grande volume, um crescimento constante. Então, vamos lá. API. Esse nome não é tão comum, né, pro consumidor final, vamos dizer assim. Mas pro PJ, né, para quem tem uma empresa, esse nome precisa ser um nome comum, não é isso? Exatamente. Qual que é a vantagem, o que é um API e qual que é a vantagem, assim, para um empresário implementar? Vou explicar de uma forma que talvez vai ser mais fácil de entender para quem não é técnico, né? Tenta imaginar um tradutor de línguas. Então, suponhamos que você fale japonês e que a nossa colega aqui fale alemão. Se eu colocar os dois para conversar, ninguém vai se entender, porque cada um fala uma língua diferente. Assim acontece com os nossos sistemas. O sistema do banco, ele fala uma língua, o sistema do associado fala outra língua. Então a API, ela é justamente o tradutor. Ela consegue entender de um lado, entender do outro e fazer a comunicação. Então ela integra os dois sistemas para que seja possível a gente fazer as transações, tudo sem precisar de um novo desenvolvimento. Então, a API nada mais é do que uma integração entre sistemas diferentes. Isso pro empresário é otimização, né, Cristiane? Isso aí, faz um grande resultado, né, e gera um diferencial. Porque cada transação que ele faz, venda ou nota que ele emite, imagine se ele tiver que controlar isso aí de forma manual, né? Um exemplo simples, foi numa loja, comprou, pagou por Pix. Aí você mostra o seu comprovante que você pagou, às vezes a atendente tem que confirmar dentro da conta se entrou aquele valor. Quando você adota a API, esse fluxo ele é automático, então não depende dessa conferência manual. Eu dei o exemplo de uma pequena loja, né? Mas imagine uma indústria emitindo várias notas, um e-commerce, várias vendas durante o dia. Imagine ter que controlar isso e conciliar
contabilmente essas informações com a movimentação bancária. O API vem para fazer essa ligação. Nós, né, que estamos na ponta, no dia a dia ali com o associado, a gente tenta entender muito essa necessidade dele, e entender como que ele trabalha. A partir do momento que a gente entende, conhece um pouquinho das dores, das dificuldades, das barreiras de crescimento, a gente olha para o nosso sistema e fala, nossa, eu tenho uma solução interessante para o seu negócio. Vamos fazer essa adoção, o fluxo é esse, e tanto o time da central, né, representado aqui pelo Ricardo, quanto às vezes o TI da empresa na outra ponta, faz essa conexão de forma muito leve, sempre muito presente, né, a gente participando dessa integração. Você falou, desculpa, você quer complementar? Não, uma outra situação muito importante, né, que a gente falou do Pix, hoje o Pix ele é custo zero para o Sicoob, para o nosso associado, tanto para a pessoa física, quanto para a pessoa jurídica, né? Às vezes o mercado tem cobrado e internamente quando ele opta em falar, não, eu vou começar a receber meus valores dentro do Sicoob através de Pix, o custo dele diminui também. Igual que também que sobra tempo quando ele usa a API, né? Às vezes ele tem, sei lá, um número X de funcionário, quando ele implanta a API, ele pode pegar essa força de trabalho dele e transformar talvez em vendas ou transformar em novos desafios para dentro da equipe. Acho que vale a pena a gente reforçar isso, ó. O Pix no Sicoob é gratuito, né? Isso é uma vantagem competitiva muito boa para você e para sua empresa. E aí você falou, imagine ter que olhar, mas na verdade isso acontece o tempo todo. Acontece. E aí, isso também é uma forma de perder dinheiro, né? Vamos dizer assim, para o empresário, ter que ficar conferindo o Pix, ou até na hora de você fazer aquele pagamento que é recorrente, né? Você ter que, o cliente tem que mandar toda vez um comprovante, é assim que funciona, e aí a API resolveria isso. É isso mesmo? Isso aí. Isso aí. Tenta imaginar também não só a questão de eficiência operacional, mas de segurança também. Suponhamos que você tem uma empresa, hoje os empresários eles precisam confiar a conta deles com alguém. Então isso é um problema, alguém que vai ter acesso à conta, que vai ter acesso a transferir, que vai ter acesso a conciliar, então todos os dados vão estar passando por ali, precisa ser alguém de confiança. E às vezes pode ser arriscado até para aquela pessoa ter um celular que tem acesso à conta da empresa. Então a importância da API, ela traz também segurança, porque de dentro do próprio sistema do associado, ele consegue comandar a emissão de boletos, emissão de PIX, conferir o extrato, tudo dentro do sistema do associado, sem precisar acessar a conta do Sicoob. Então isso que é integração, é você ter tudo que tem no Sicoob dentro do próprio sistema do associado. E como que funciona a confirmação do pagamento para o empresário? Então, tenta imaginar um supermercado, né? Hoje todo mundo faz compra, é a forma mais simples da gente observar. Quando você chega no caixa e fala que quer pagar com Pix, aparece um QR Code. Aquilo nada mais é do que o sistema do associado vindo até o Sicoob e fala, emite um QR Code para mim, e ele coloca na tela. Quando o cliente dele faz o pagamento, não interessa de qual banco seja, o banco dele vai responder para o Sicoob, que vai responder para o associado, olha, tá pago. Então, toda essa integração acontece em, no máximo, 10 segundos. Então, a gente consegue dar esse tempo rápido de resposta para poder ele fazer a venda dele com segurança. É bom para o PJ e é bom para o cliente também, né? Exatamente. O Sicoob hoje ele é referência, né, para o atendimento, para a parceria aí ao micro e pequeno empresário, né? Como que o empresário ele pode conduzir? Ele precisa ir na agência, ele pode consultar informações via aplicativo mesmo do Sicoob? Qual que é o melhor caminho, assim, para hoje ele começar? Então, hoje existem duas possibilidades, né? Ou ele desenvolve essa integração direta, principalmente se ele é um prestador de serviço de sistemas, ou ele tem uma empresa que já está integrada conosco. Nós temos mais de 100 parceiros atualmente, se eu não me engano, 174, para ser mais exato, já parceiros integrados com a gente. Então, por exemplo, todo mundo que usa Software Express, que domina no mercado de varejo, Software Express, Lynx, Shipay, são grandes empresas que já fornecem sistemas para as empresas, para outras empresas do varejo. Então, nós já temos a integração pronta. Basta eles entrarem no sistema deles e configurar a conta do Sicoob lá dentro, que eles começam a emitir boleto e receber Pix. Isso aí. Para isso, né, ele procura a sua agência de relacionamento, procura o seu gerente que está lá no dia a dia, né, o atendente do Sicoob, e diz que ele quer fazer essa integração, quer usar as ferramentas mais modernas, né, que o sistema tem,
aí usaria a API para fazer essa integração e outras soluções também que a gente tem no dia a dia. Acho que o ponto de partida é procura sua agência, Isso aí. se entenda um pouquinho mais sobre a API e aí a gente começa a fazer a conexão entre a empresa e o processo nosso de integração da API. O que ela falou é importante, porque a gente não pode pensar na solução primeiro. E a agência está lá para isso, para entender qual é a principal dor dele e fornecer aquilo que a gente tem de melhor para ele. E o Open Finance também ajuda nesse processo? Está conectado às APIs ou não? Ajuda muito. Porque o que é o Open Finance? Eu acho que é legal você falar do conceito, né? Isso. O Open Finance ele é uma solução incrível que o governo criou para a gente possibilitar que o próprio associado tenha os dados deles compartilhados entre as instituições financeiras. Por quê? Os dados são seus, não é do Sicoob ou de um outro banco. Então, quando ele está aqui dentro do Sicoob, se ele quiser saber qual é o extrato dele na conta do outro banco, ele consegue isso. Então, através do Open Finance. Então, ele dá o consentimento dele, que é possível obter as informações. Uma vez que ele faz isso, a gente consegue, dentro do aplicativo do Sicoob, ir lá, obter o extrato. Se ele quiser fazer um pagamento, ele pode pegar os dados de lá, fazer uma transação do outro banco e fazer o pagamento pelo Sicoob. Então, hoje com a API, você consegue, APIs e o Open Finance, você consegue ter toda a sua gestão financeira dentro de uma só empresa, como o Sicoob no caso, sem você precisar ter acesso às outras contas. Então, vou trazer um exemplo na prática. Nós temos um associado com 45 contas correntes. E ele tinha uma equipe que ficava todo dia olhando o extrato daquelas contas, transferindo dinheiro para a matriz para poder fazer os pagamentos, o que sobrar faz investimento. Hoje em dia ele tem tudo automatizado. Então, o que ele faz? Toda hora ele olha o extrato das contas de forma automática, chegou um dinheiro, ele já transfere para a matriz, tudo automaticamente. Na matriz, ele sabe mais ou menos o volume que ele tem que manter de dinheiro ali para poder fazer os pagamentos, faz os pagamentos automáticos também dentro do sistema, e aquilo que sobra, ele faz aplicação, via API também, tudo automático. Está precisando de dinheiro, ele resgata e faz. Então, hoje, ele usa a equipe só para poder gerenciar e criar estratégias para poder utilizar melhor o dinheiro dele. Ótimo, né? E é um sistema completamente seguro, né, Ricardo? Sim, com certeza. Até hoje, dentro do Sicoob, não ouvimos falar de nenhum tipo de fraude explorando fragilidades do sistema financeiro. O que acontece, claro, geralmente são fraudes humanas. A gente vê, infelizmente, muitas pessoas caindo em fraudes, mas dentro do sistema financeiro a gente só identifica fraudes a partir de pessoas e não de fragilidade do sistema financeiro. Inclusive, falando aqui nessa API, a gente pode, inclusive, prevenir fraudes, né? Porque a solução chegou do Pix e aí a gente, né, infelizmente vê notícias de jornais de pessoas que falam, te paguei no Pix, olha o meu comprovante aqui. E o comprovante não, é de um agendamento de Pix, que na verdade não vai ser feito, né? Enfim, esse erro, né, é eliminado, é isso mesmo? É isso mesmo. O que acontece hoje, né? Hoje existem aplicativos que simulam como se estivesse entrando no Pix mostrando um pagamento de verdade. Então a pessoa olha, pois é, o povo é bem criativo. E aí a pessoa olha que vai querer confirmar por aquilo ali e fala, não, tá pago, pode ir, e aí leva o produto do nosso associado ou de uma outra empresa. Então o Pix, a integração, ela serve justamente para trazer essa segurança. E lembrando, né, isso geralmente são grandes empresas. Quando ele não é muito grande, se ele é pequenininho, ele pode estar utilizando a nossa maquininha, que recebeu o Pix na Cipag também é gratuito, né? Isso aí. O Pix na Cipag é gratuito, né? E ele tem a comprovação na hora, né? Efetivou o pagamento, sai o comprovante na hora, é uma venda certa, né, líquida, e é uma facilidade para o lojista. O que eu gosto de trazer muito? Toda vez que a gente recebe um associado, a gente gosta de entender a necessidade dele, entender o problema, entender o que ele precisa, e a gente olha para dentro de casa e fala, cara, eu tenho a solução para você. Eu acho que é experimentar, procurar cada um, né, procurar a sua agência para a gente gerar o que tem de melhor. E ser propositivo também ali, né? Não só quando tem um problema, mas às vezes o cooperado ele tem a possibilidade de crescer. De melhorar, de performar mais. Isso aí. E aí esse trabalho consultivo é feito ali nas agências, né? Isso aí. Legal. Vamos lá. Primeiro passo, sou empresário, a gente já falou um pouquinho sobre isso aqui, né, numa perguntinha, mas assim, pra gente fechar mesmo, fazer um videozinho que nós vamos mandar pro nosso cooperado. Sou empresário, tenho interesse, qual é o meu primeiro passo aqui?
primeiro passo é ter uma conta, ele já tem, né? Externar a necessidade dele e a gente começa a fazer o fluxo de integração. Quando ele é Pix, quando ele é API, a gente vai trabalhar com developers, né? Isso aí. Então procura a agência mais próxima. Lá você vai encontrar uma pessoa como ela, que é sensacional. Isso. E aí ela vai entender a necessidade do nosso associado para poder saber se realmente é a API que ele precisa, se é uma maquininha, se é alguma outra solução. E aí vai oferecer o produto. Se é uma geração de boleto, né, com o boleto Pix que a gente fala, porque hoje o boleto é uma dor para muitas empresas, o custo que ele paga. Então, quando ele faz a homologação do boleto, ele coloca no boleto a leitura do Pix, né, do QR Code, e o cliente dele paga fazendo essa leitura, o custo daquele boleto fica zero para ele. Então, olha que bacana, né? A gente tenta sempre levar soluções mais apropriadas e com o menor custo possível para o nosso associado. Muito bom. Então, quero convidar você que é cooperado do Cicobi, que tem uma empresa, né, que é PJ, para se dirigir até a sua agência de relacionamento, procurar entender as soluções do Cicobi. Nós temos aqui diferenciais, como falamos aqui, Pix gratuito. Além disso, né, a possibilidade de você poder automatizar os seus pagamentos. Então, isso vai trazer ganho de tempo, ganho de dinheiro, possibilidade aí da sua equipe poder se direcionar para relacionamento, novos planejamentos, né, dentro da sua empresa. Todo mundo está ganhando, né? O cliente também fica satisfeito porque não precisa ficar mandando comprovante de residência, não, desculpa, comprovante de Pix para a loja, para o estabelecimento. Então, quero convidar você que é cooperado Cicobi aí na sua agência de relacionamento. E quero agradecer vocês aqui pelo nosso papo, né? Tantas informações relevantes para os nossos cooperados, para otimizar a empresa, o dia a dia, enfim, né? Obrigada. A gente que agradece, né, de compartilhar um pouquinho e realmente o convite está feito. Quem quiser procurar a agência, entender um pouquinho mais, nós falamos de 2, 3 produtos, né, mas a gente tem uma infinidade de produtos e a gente tenta sempre casar essa necessidade com o que a gente tem interno, que é o de melhor para o nosso associado. Obrigada. Então, você que ainda não é membro da comunidade Cicobi, acesse www.comunidadecicobi.com.br, torne-se um membro e também, além do site Comunidade Cicobi, você pode escutar esse podcast ou indicar esse podcast, né, no youtube.com/CicobiES ou na Comunidade Cicobi no Spotify. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.